Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. No vídeo de hoje nós temos um tema muito interessante. Eu vou falar sobre o Unit Catalog. O que é o Unit Catalog? Quais são as funcionalidades que o Unit Catalog tem? Como podemos fazer uma comparação entre o Unit Catalog e outras soluções de catálogos de mercado? E também vou te mostrar do zero como criar um Meta Store e como habilitar o Unit Catalog vinculando esse Meta Store do Unit Catalog a um Workspace Databricks. Então vamos lá. O que é o Unit Catalog? O Unit Catalog é uma solução de governança unificada para todos os dados e ativos de IA, incluindo arquivos, tabelas, modelos preditivos, dash e dashboards ali do seu Lakehouse. Então a Databricks desenvolveu o Unit Catalog para ser essa camada de governança do seu Lakehouse. Hoje existe uma série de deficiências dos modelos aí de governança em geral que a gente vê no mercado, principalmente quando eu estou falando de governança das informações que estão no Lake. Em geral, tem uma série de gaps. Às vezes o que você consegue fazer ali no Lake é conseguir uma segurança no nível de pastas, né? Então você tem as suas tabelas organizadas em pastas. Dentro das pastas da tabela, você tem as pastas das partições daquela tabela. E no geral, você consegue dar permissão no nível de pasta, quem vai poder ver o quê. Mas do ponto de vista de governança, isso fica ingerenciável, né? Porque se eu tiver que dar acesso aos meus usuários no nível de pastas das tabelas, eu poderia restringir no máximo uma partição da tabela, e eu tiver que gerenciar isso no nível de pasta, esse gerenciamento fica muito complexo. O Unity ele vem para trazer uma série de funcionalidades nesse contexto do Lakehouse. Então, o que o Unity tem? Ele tem um Meta Store. Para quem já utiliza Databricks faz um tempo, sabe que o Meta Store usado antes do Unity ali nos workspaces, ele já vinha com o Meta Store gerenciado, que era o Hive Meta Store. E se você quisesse que dois ou mais ambientes, dois ou mais workspaces enxergasse o mesmo Meta Store, mesmo Hive Meta Store, você tinha que fazer o deploy desse Hive Meta Store numa base de dados externa, por exemplo, no caso da Microsoft poderia ser um Azure SQL, e você apontava ali, através de configurações do cluster, esses clusters que estavam em workspaces distintos para enxergarem o mesmo Meta Store. O Unity, ele traz um Meta Store também, uma versão gerenciada de um Meta Store, que é muito mais avançado ali, melhor do que o Hive, e traz uma série de funcionalidades nesse Meta Store que eu vou comentar num outro vídeo. A gente vai explorar bem os detalhes ali de como conceder permissão de acesso, toda a parte de controle de acesso, enfim. O foco do vídeo de hoje vai ser dar esse overview do Unity e mostrar para você como habilitar ele ali na Azure. Mas o Unity também tem logs de auditoria. Então, tudo que acontece quando um usuário acessa uma tabela, acessa uma view, quando o usuário acessa um share, também eu posso, mais para frente eu vou gravar uma sessão falando do Delta Sharing, que é um protocolo de compartilhamento seguro de dados. Toda a parte de gestão global de usuários. Então, a partir do momento que você habilita o Unity, você também tem essa gestão de usuários global através do Account Console. Eu vou falar um pouquinho do Account Console, inclusive a gente vai usar esse Account Console da Databricks para criar um Meta Store do Unity. Controle de acesso a tabelas, e aí controle de acesso a tabelas, catálogos, esquemas, e inclusive você pode ter as views dinâmicas para ter controle de acesso no nível de linha, coluna e até mascaramento de dados. Uma coisa bem importante que o Unity traz também, além de você, obviamente, controlar ali, né, conseguir governar, conceder acesso para usuários ou grupos de usuários ou usuário sistêmico de quem vai conseguir acessar qual esquema, qual catálogo, qual tabela, você também consegue pelo Unity governar áreas do Lake. Então imagina o seguinte cenário. Você tem um time de ciência de dados. Esse time de ciência de dados ele acessa as tabelas que os engenheiros de dados já deixaram mapeadas ali nesse Meta Store. Então vai poder visualizar todos os bancos de dados lógicos
que a cientista de dados tem permissão. Ali dentro vai ter as tabelas que ele vai trabalhar, que o time de governança já, né, disponibilizou a permissão para que ele conseguisse enxergar isso. Só que imagine o seguinte cenário: ele começou a treinar o modelo, esse modelo demorou algumas horas ali para ser treinado, e aí ele quer salvar o resultado intermediário, alguns resultados intermediários, alguns artefatos, enfim. Imagina que ele queira salvar, ou até mesmo uma tabela que ele trabalhou e que ele quer salvar um resultado intermediário, isso, ou que ele quer gerar um arquivo CSV, um arquivo TXT a partir desse resultado. Você poderia dar acesso, né? Através do Unity seria possível dar acesso não somente para criação, para que esse usuário criasse tabelas, numa área, obviamente, exploratória, mas também dar acesso a áreas do Lake que ele poderia escrever. Então, de repente, se ele precisar escrever algum artefato, resultado ali do trabalho dele, e é uma área temporária que ele pode escrever resultados intermediários, o Unity Catalog também controla, pelo Unity Catalog você pode controlar qual área do Data Lake, qual container, no caso da Azure, qual pasta que esse usuário ou esse grupo de usuários poderia escrever. E além disso, o Unity também traz linhagem de dados, uma linhagem de dados que é capturada de forma automática e você consegue ver toda a ligação dos objetos, não só no aspecto de tabelas, mas também no aspecto de colunas dentro de uma tabela, e o Unity traz uma linhagem de dados 360 graus, porque te mostra se aquela tabela, se tem algum dashboard usando aquela tabela, ele vai te mostrar. Se tem algum job agendado usando aquela tabela, você vai conseguir ver. E se tem algum notebook referenciando aquela tabela, você também consegue visualizar. Então, você vai ter essa visão 360 graus. Mas, então quer dizer, Clécio, que o Unity Catalog ele é um catálogo de referência? Não. E acho que esse ponto é bem importante e vale a pena diferenciar. O Unity Catalog ele é um catálogo operacional. O Unity Catalog ele é o recurso para você governar o seu lakehouse ali, do seu ambiente Databricks. Então, você precisa do Unity Catalog, independente, né, se você já trabalha com Purview ou com Informatica EDC, com Colibra, com Aleixo, não importa. Por quê? Toda a parte de controle de acesso, gestão de acesso ao seu ambiente Databricks, né, de quem vai acessar qual view, qual tabela, você não vai fazer por esses catálogos de referência, você vai fazer pelo Unity Catalog. O Unity Catalog, ele provê uma API para que você exporte esses metadados de forma que eles fiquem disponíveis nessas ferramentas de catálogo de referência. E a grande proposta é exatamente ser isso, um catálogo de referência que tem funcionalidades para fazer scans enfim, de bases de dados, né? Para ir lá e descobrir se tem, enfim, quais são os campos que tem ali dentro, etc. E esses catálogos de referência, no geral, eles são globais e vai além do Lakehouse. Se você tem outras fontes de dados, outras bases de dados, você poderia incorporar nesse seu catálogo de referência. A proposta do Databricks é ser uma camada de governança do seu Lakehouse. Então você vai ter toda a parte de controle de acesso. Apesar dele ser um catálogo operacional, ele tem algumas features de catálogo de referência. Por exemplo, ele tem já a linhagem de dados, que é algo que é muito comum de encontrar no catálogo de referência também. Mas não é só porque ele tem a linhagem de dados, significa que ele seria ali uma solução que vai ter todas as funcionalidades de um catálogo de referência. Essa não é a ideia, tá? Então, um ponto que vale deixar claro aqui é que você precisa de um catálogo operacional. Você vai precisar do Unity para o seu ambiente Databricks para governança. E se você, obviamente, também tiver um catálogo de referência, isso aí vai trabalhar de forma conjunta. Você vai poder exportar os metadados do Unity Catalog. Na verdade, o Unity Catalog disponibiliza uma API para que esses catálogos de referência possam coletar as informações dos metadados ali que estão no Metastore do Unity. E que muda quando você habilita o Unity? Bom, a primeira coisa é o seguinte: antigamente, antes do Unity, se você utiliza Databricks, você sabe que toda a parte de gerenciamento de usuários e o Metastore, ele
existia no nível do Workspace Databricks. Então, se você tinha um ambiente que é um workspace de desenvolvimento, um ambiente de produção, no ambiente de dev você teria ali o seu Meta Store e a sua gestão de usuários, então você ia ter que sincronizar o AD ali, no caso da Azure, né, com esse ambiente de dev. Você ia ter que fazer a mesma coisa com o ambiente de produção. Então, a gente consegue até ver um pouco melhor isso nesse próximo slide. Então, basicamente aqui, né, nós temos a representação. Antigamente, você precisava, em cada workspace, na verdade, você tinha um Met Store e você também, essa parte de gestão de usuários, ela existia para cada workspace. Então, você tinha que sincronizar o AD com cada um dos ambientes de Databricks. Então, imagina que esse aqui é um ambiente de desenvolvimento, né? Imagina que você tem aqui um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção. Dois workspaces Databricks distintos. Você tinha aqui dentro a parte de gestão de usuários, então você tinha que sincronizar o AD com cada um desses ambientes. E você tinha aqui dentro também o Met Store gerenciado dentro de cada ambiente. Então, um Meta Store, se você quisesse, né, enxergar os metadados desse outro ambiente, aí você tinha que fazer todo um setup de criar, de subir uma base externa, tipo no caso da Azure, poderia ser um SQL Server. Você subia o Hive Metastore dentro desse SQL Server e aí você apontaria os clusters desse ambiente, mas desse ambiente para enxergar esse Metastore central. Isso não acontece mais, né? Com o Unity você não precisa mais disso, porque o Unity ele já é uma camada global que está acima dos seus ambientes Databricks e ele traz, né, quando foi lançado o Unity, também foi lançado o Account Console, que é esse nível global ali do Databricks, que fica no nível do seu tenant da Azure, que vai fazer com que toda essa parte de gestão de usuários e e os Metastores, né, fiquem centralizados. E aí você, quando você cria um Metastore, você consegue linkar quais ambientes Databricks conseguirão acessar os metadados que estão ali naquele Metastore, certo? Então, o que que a gente precisa fazer para habilitar o Unity? A gente precisa criar um Metastore, e aí para criar esse Metastore você tem alguns pré-requisitos. Primeiro que você precisa de um storage account e um container, né? Segundo que você precisa de uma managed identity, e eu vou explicar tudo isso um pouquinho mais de detalhe, a gente vai mostrar isso na prática. E você precisa que essa managed identity, que é como se fosse um usuário sistêmico, né, tenha acesso nessa storage account, porque o Unity vai usar essa managed identity para acessar, né, para conseguir ter as credenciais ali da nuvem para acessar essa storage account. Então, o que que eu vou mostrar hoje para vocês no vídeo? Como que a gente habilita o Unity? Para habilitar o Unity, eu preciso criar um Metastore e eu vinculo esse Metastore a um ambiente Databricks. A partir do momento que eu faço isso, esse ambiente Databricks ele já está com o Unity habilitado. E com o Unity, o que que muda também? Antigamente, quando você usava o Databricks sem o Unity, você tinha o que a gente chama de two-level namespace. Você tinha dois níveis. Você, dentro ali dos metadados, né, você poderia criar esquemas e dentro desses esquemas você tinha as suas tabelas ou as suas views. E essa era a forma de organizar os dados. Lembrando que essas tabelas, né, e views, elas são, aqui nesse contexto do MetaStore, nesse contexto de metadados, é uma representação da sua tabela no Lake. Então imagina que você tenha muitas tabelas no Lake. Você tem diversas pastas no Data Lake, e dentro de cada pasta você tem uma tabela. Se o seu usuário tivesse que navegar lá na estrutura de pastas do Lake para encontrar os dados que ele precisa, isso aí é bem complicado, né? Bem complexo. Então a gente tem essa camada de Metastore onde você registra suas tabelas e você, numa organização lógica que faça sentido para o seu negócio. Então você pode criar vários databases ou esquemas lógicos e lá dentro você bota você registra as tabelas e depois você consegue controlar o acesso a isso também, né? Você consegue controlar quem vai ter acesso a qual esquema, quem vai ter acesso a qual tabela. Então você tinha dois níveis antes do Unity. Com o Unity agora você tem três níveis. Então quando você cria um catálogo, um Metastore, que é o que a gente vai fazer,
e aí você habilita o Unity, você vai conseguir organizar os seus dados em catálogos, esquemas e as tabelas em si. Então você tem um outro nível agora que é o nível do catálogo. E geralmente esse nível você poderia colocar aqui, por exemplo, os ambientes, né? Então eu tenho um catálogo de não desenvolvimento, um catálogo de produção, e aqui embaixo você tem os esquemas, por exemplo, bronze, os esquemas silver, os esquemas gold, dos seus contextos de negócio, enfim. Então existem algumas formas de você organizar esses catálogos e esses esquemas, e dentro desses esquemas você vai registrar as suas tabelas e você consegue definir permissões de acesso aqui, né? Controlar o acesso a cada um desses objetos, qual grupo de usuário, qual usuário vai conseguir enxergar qual objeto, tá bom? Eu vou mostrar isso aqui também depois que a gente habilitar o Unity. Eu vou mostrar como que fica na prática essa árvore aqui, né? E, e aí, se você ainda não conhece o Unity, você não teve acesso ao Unity, vai ficar um pouquinho mais visual ali, né? Mais visível, para entender melhor essa organização lógica. Ok, então vamos para a parte mais prática. A primeira coisa que eu preciso fazer, então, para habilitar o Unity é criar uma storage account, né? Então, eu vou criar uma storage account. Então, vamos fazer isso. Como é que eu crio uma storage account e o que é uma storage account, Clécio? Uma storage account é um recurso aqui da Azure para você, é uma conta de armazenamento, né? E dentro dessa conta de armazenamento, você pode criar diversos recursos ali para você armazenar os dados. Como, por exemplo, um lake, o seu próprio data lake. Você poderia criar aqui uma storage account, você poderia criar um container, e nesse container você guardar os seus dados ali, suas tabelas, que esse container seria o seu lake ou parte do seu data lake, tá? Então, a storage account é uma área onde você vai criar para armazenar blobs, você pode armazenar tabelas, só que o Unity Catalog, quando você vai criar um Metastore, que é uma das exigências para você habilitar o Unity Catalog, ele exige que você defina, né, que você dê a ele uma área de um container dentro de um storage account, ou seja, uma área que ele vai poder gerenciar, ele vai poder guardar recursos ali dentro. Então vamos lá. Como é que a gente cria uma storage account? Eu venho aqui, né, dentro de storage account, clico aqui em criar. A gente tem que escolher a subscrição. Então, vou colocar aqui a minha subscrição. Tem que escolher também o nome do Resource Group. Vou deixar esse Resource Group chamado Databricks. E aí aqui eu vou dar o nome da Storage Account. Como é uma Storage Account que eu estou criando para o Metastore, específica para o Metastore, eu vou, para simplificar até o entendimento, né, eu vou colocar aqui Storage Account Metastore. Então aqui basicamente a gente especifica o nome, Storage Account Metastore. Aqui eu defino a região da nuvem que eu vou utilizar para criar esse meu recurso. Tipo de performance aqui, a gente vai deixar o padrão, vamos deixar essa standard. Para o nosso teste aqui, né, e até para baratear essa storage account em termos de redundância, né, do storage, eu vou deixar em uma única, com a redundância local, né? Não quero que ele grave essas informações em mais do que uma área ali, mais do que uma região. Vamos avançar. Aqui tem um ponto bem interessante, né? Sempre que a gente está usando a storage account no contexto de data lake, para big data, a gente tem que habilitar esse Data Lake Storage Gen 2, né? Porque ele habilita ali uma questão hierárquica de namespace. E isso ajuda bastante até num contexto de performance, principalmente quando eu vou fazer, né, utilizar casos de Big Data e etc, porque ele habilita esse hierarchical namespace, né, que como está escrito aqui, né, para workload de Big Data faz todo sentido. E ele habilita também o controle de acesso no nível de arquivo, caso você fosse usar isso daqui também.
Ok, então vamos avançar. Rede, aqui eu posso habilitar ou não o acesso público a todas as minhas redes. Eu poderia habilitar ou desabilitar. Nesse momento eu vou deixar isso aqui habilitado. Aqui tem a questão dos algumas outras características de proteção, principalmente proteção para quando você deleta o dado às vezes sem querer. Criptografia, vou deixar tudo padrão e vou clicar aqui em Review. Então, são os passos para a gente criar uma storage account. Na sequência, dentro da storage account, você pode criar um container. E a gente precisa criar esse container também. Então vamos esperar aqui a criação. Ok, recurso criado com sucesso. Agora eu vou clicar aqui em Go to Resource, ir para o recurso, que acabou de ser criado. Então ele abre aqui a página da minha storage account. Se eu clicar aqui ó, no menu da esquerda em Containers, eu posso criar um novo container. Então eu vou clicar aqui em Container, eu vou dar um nome para esse container, vou chamar de Container MetaStore. E vou criar o container com as propriedades ali, com as configurações padrão. Então, agora nós temos a Storage Account, que se chama STG Account MetaStore, e temos o container que se chama Container MetaStore. Se clicar aqui dentro do container, ele está vazio. Eu não tenho nenhum arquivo, eu não tenho nada aqui, por enquanto, dentro desse meu container. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa criar um outro recurso que é um Manage Identity aqui na Azure. E o que é esse Manage Identity? Esse Manage Identity, ele é como se fosse um usuário sistêmico, ele é uma identidade que o Unity Catalog vai usar para ter acesso a essa storage account. Porque concorda, essa storage account é uma área, pode armazenar recursos ali. O Unity Catalog, quando ele cria o Metastore, ele usa essa área fica vinculada àquele Metastore. Só que o Unity ele precisa de um acesso, né? Você precisa de um acesso aqui no recurso da Azure para que você consiga ler e escrever dados nesse container. Então, como que a gente dá esse acesso ao Unity? A gente pode dar esse acesso ao Unity de duas formas: através da criação de um Service Principal, que é um usuário sistêmico, ou através da criação de um Managed Identity, que é uma forma mais gerenciada de você ter uma identidade, que ela simplifica algumas coisas que você deveria ter quando você cria, por exemplo, um Service Principal. Então, é o que, inclusive, que a Databricks recomenda que a gente use, é o Managed Identity. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em criar um recurso. Aí a gente vai buscar aqui por Access Connector for Azure Databricks. Esse aqui, ó, Access Connector for Azure Databricks. É esse aqui mesmo. Então, a gente vai clicar aqui para criar. Beleza? Vamos selecionar a subscription. Precisamos selecionar um resource group. Vou selecionar o mesmo resource group que eu já tinha. Claro que se você não tem um resource group, você pode clicar aqui em Create New. Você poderia criar um novo resource group sem problema nenhum e guardar esse recurso dentro desse resource group. É só um local onde esse recurso que você está criando vai ficar guardado ali. Então é uma forma de organizar. No passo anterior, quando a gente criou a Storage Account, eu também já escolhi esse resource group que eu já tinha, mas você poderia criar um novo resource group sem nenhum problema, tá? E pode dar qualquer nome para esse resource group. E aqui em Instance Details, né, a gente precisa especificar um nome. Então eu vou chamar de Manage Identity MetaStore, só para deixar bem explícito ali, né, do que é essa Manage Identity. Eu vou colar aqui o nomezinho, já tenho ele aqui. E eu estou usando essa mesma região da nuvem aqui, que é a East-West. Ok, vamos para o próximo passo. Não vou definir tags e vou avançar até o final aqui. Vou usar todas as configurações padrão mesmo. Então, clicar aqui em criar.
Ok. Então, aqui, nosso recurso já foi criado, tá? Se a gente clicar aqui, ó, em Go to Resource, ir para o recurso, a gente consegue visualizar o quê? O Resource ID. Então, a gente precisa copiar esse Resource ID, tá? Clica aqui em copiar, porque a gente vai precisar e cola aí em algum bloquinho de notas que você tenha. Por quê? A gente vai precisar desse Resource ID na hora que a gente for criar o Mat Store. Então, ele solicita esse Resource ID aqui e a gente vai precisar colar lá no momento da criação do Mat Store. Então, copia esse cara aí. Ah, Clécio, eu saí dessa página por algum motivo, como que eu volto? Ó, como a gente acabou de criar a Manage Identity, ela já vai estar aqui no recurso recente, né? Então, você clica aqui no Manage Identity e aqui aparece o Resource ID. Copia esse Resource ID, cola em algum bloco de notas que a gente vai usar isso daqui a pouco, tá? Beleza, o que que a gente precisa agora? A gente precisa entrar lá na Storage Account. Eu posso entrar por aqui, Storage Account, ou ela vai estar em recentes, porque a gente acabou de criar a Storage Account. Então clica aqui em Storage Account. E a gente precisa que essa Manage Identity ela tenha acesso de Data Contributor nessa Storage Account. Ela vai poder ler, escrever, apagar, fazer, né, nessa área ali, naquele container do Lake. Então, para fazer isso que a gente precisa, a gente clica aqui na Storage Account e aí a gente vem aqui em IAM, né, Access Control. Na sequência, a gente precisa clicar aqui em adicionar e aí eu vou clicar aqui em Add Row Assignment, ok? E aí, basicamente, o que eu preciso? Eu preciso achar, né, buscar o Storage Blob Data Contributor. A, a Azure, né, ela já tem uma série de roles, né, que é como se fosse um conjunto de permissões baseado em perfis, né, em perfis, no caso, de acesso. Então, a gente tem esse Storage Blob Data Contributor, e aqui ele já fala, ó, ele permite que você leia, escreva e delete, né? Você tem esse acesso de escrita, deleção e leitura no seu storage, nos seus containers, né, da sua storage account. É exatamente isso que a gente precisa dar para o Unity, esse acesso a essa storage account que a gente criou. Então, eu vou selecionar esse Storage Blob Data Contributor, vou clicar aqui em avançar. E aí, depois que a gente clicar em avançar, eu vou selecionar aqui Manage Identity, porque é uma Manage Identity que vai ter esse acesso. Na sequência, eu vou clicar aqui em selecionar os membros. E aí, aqui eu vou colocar selecione All System Assigned Manage Identities. E aqui já vai aparecer a Manage Identity Metastore, que foi a que a gente acabou de criar. Clica nela, clica em Select. E aí, a gente já basicamente completou aqui os nossos passos. Vou clicar aqui em Review Assign, Review e Assign. O que ele está fazendo agora? Ele está dando aquela permissão de Blob Contributor, né? Storage Blob Contributor, para essa identidade que a gente criou, que é a Manage Identity. Agora eu vou registrar, né? Quando eu for criar o MedStore, eu vou falar para o Unity, olha só, use essa Manage Identity. E essa Manage Identity ela já vai ter acesso no storage, que é o storage ali que o Unity ele utiliza, né? E que o MedStore utiliza ali para guardar informações. Perfeito. Então, do lado da Azure, aqui nós já fizemos todas as configurações necessárias. Agora, a gente precisa criar o nosso MetaStore. E como que a gente faz isso? Basicamente, a gente vai entrar lá em Databricks. Então, eu vou entrar aqui no Databricks. Ops. Azure Databricks. Vou clicar aqui o meu ambiente, a minha workspace. Clicar acessar o meu ambiente, né? Minha workspace. No meu caso, ela se chama Trial Databricks. Vou clicar aqui em Launch Workspace. Então aqui basicamente eu estou no ambiente Databricks, tá? Então aqui eu dei o launch do meu workspace. Só que eu quero acessar o account console. Então essa interface é a interface do workspace.
Para acessar o Account Console a partir de um workspace, você clica aqui no seu nome, né, no seu usuário, e clica aqui em Manage Account ou Gerenciar Conta, se tiver em português. Se você tiver acesso ao Account Console, vai abrir essa página para você. Essa página é uma área global ali, né, que você consegue gerenciar toda a sua conta da Databricks. Inclusive, você consegue visualizar todos os workspaces. Então, se você tivesse mais do que um ambiente Databricks, eles apareceriam aqui. E aqui no menu, você consegue fazer a gestão de usuários, lembra que eu mencionei? A gestão de usuários global. E se você tivesse e os Metastores, né? No caso, Metastore, se você tivesse Metastores, eles estariam listados aqui. No nosso caso, a gente vai criar um Metastore. Então, para criar o Metastore, o que eu preciso? Por que a gente quer criar o Metastore? Porque eu preciso do Metastore por conta do Unity. Então, quando eu vou utilizar o Unity, eu crio o Metastore, eu vinculo esse Metastore a um ambiente Databricks, a um workspace, e nesse momento eu habilito o Unity para aquele workspace Databricks. Então, vamos criar aqui o Metastore. Eu preciso dar um nome para esse meu Metastore. Então eu vou chamar de Metastore DNA, dados nas alturas. Metastore DNA. Beleza. Preciso selecionar uma região. Então eu vou selecionar a mesma região que eu vinha selecionando, né? Este US. Ok. Interessante que assim, essa região tem que ser a mesma região que você fez o deploy do seu Workspace Databricks, tá? Então, se o seu Workspace Databricks está na região East-West, por exemplo, o seu Metastore tem que estar na mesma região do seu Workspace, e isso é um ponto bem importante, até por questões de latência, tá? Ok. Agora, a gente precisa dizer para ele, né, qual que é a storage account, qual que é a storage account que ele vai utilizar. Então, ele exige uma storage account, um Metastore. E como é que eu informo isso? Se vocês olharem aqui, ó, tá bem clarinho, mas eu preciso informar o container name, por isso que a gente criou a storage account e o container. Arroba o nome da storage account, ponto .dfs, ponto .core, ponto .windows, ponto .net, barra path, se você quisesse especificar alguma pasta ali dentro, onde ele vai usar, né, para guardar ali os objetos. Então, nesse caso, você precisa então pegar o nome do container, arroba o nome da storage account que você criou e montar essa URL, .dfs.core.windows.net. No meu caso, eu já tenho isso montado, então que é o nome do container, que é container metstore, arroba o nome da storage account, que é stg account metstore, .dfs, então vamos colocar aqui. Então, basicamente, ó, o que eu coloquei? Nome do container, arroba nome da storage account, esse dfs.core.windows.net é padrão aqui, e o barra, eu coloquei aqui o nome do meu Metastore, Metastore DNA. Então, basicamente, fiz isso. E agora, o que que a gente precisa? A gente precisa adicionar o nosso Connector ID. O que que é esse Connector ID? É aquela URL que eu pedi para vocês copiarem da Manage Identity. Porque o que que eu estou falando? Olha, Metastore, o Unity, né? E o Metastore, no caso. Você vai guardar as suas informações dentro dessa área aqui desse container e você vai usar esse Manage Identity para ter acesso a esse container, porque eu já dei acesso a esse Manage Identity para esse container lá na Azure. Então eu vou pegar aquela URL lá que eu copiei, quando a gente criou a Manage Identity, e eu vou colar aqui. Ah, Clash, eu não sei onde está, não lembro. Beleza, a gente pode voltar aqui na Azure. Você clica aqui em Home, o seu Manage Identity vai estar aqui nos recentes, você clica nele. E aqui, ó, esse é o Resource ID, você copia esse cara aqui. É isso que a gente precisa colar aqui embaixo. Ok, agora a gente só precisa clicar aqui em criar. Ele vai fazer uma série de validações e, como eu já havia criado um MetaStore antes,
Por isso que ele apareceu essa mensaginha de erro, porque eu já tinha criado o MetaStore com o mesmo nome, mas como eu havia apagado o MetaStore, eu dei um OK, ele passa sem problemas nenhum, tá? Então, como é a segunda vez que eu estou criando o MetaStore com o mesmo nome, mesmo apesar de eu já ter apagado esse MetaStore, ele dá aquela mensagenzinha, mas se você clicar ali em Force Creation, ele cria. No caso de vocês, se for a primeira vez que está criando, ele provavelmente vai passar direto. Ele pode dar algum errinho só se você colocou o nome da storage account errada, ou o nome do container errado, ou se você não criou, não fez aquela vinculação do Manage Identity e deu o acesso correto. Se tiver um problema de acesso, né, e o Manage Identity de repente você não criou ali seguindo exatamente o passo a passo que a gente mostrou, provavelmente ele vai dar erro de acesso também. No nosso caso, ok, então estamos aqui, né, passamos pelo passo de criação da MetaStore. Agora a gente tem que vincular esse MetaStore com um ambiente Databricks. Você pode vincular com um ou N. Você pode ter vários ambientes enxergando o mesmo MetaStore. Então eu vou clicar aqui no ambiente que eu quero, só tenho um na minha lista, com a Workspace. Esse aqui é a minha Workspace, vou clicar aqui em Assign. E nesse momento ele fala, olha, você quer habilitar o Unit Catalog? Aí aqui ele, enfim, explica uma série de coisas, vamos habilitar o Unit Catalog para esse ambiente. E aí ele fala, parabéns, né? Você habilitou o Unit Catalog para esse ambiente. Vou fechar aqui. Então aqui a gente já tem isso habilitado. Se eu voltar aqui nesse menu da esquerda e clicar em dados, agora a gente tem um MetaStore, que é o MetaStore chamado MetaStore DNA. Ó. Clicar aqui. E eu poderia habilitar inclusive o Delta Sharing. O Delta Sharing, ele vai ser um escopo aí de um outro vídeo também que eu farei no futuro. Mas também pode habilitar o Delta Sharing. Clécio, legal. Agora, como é que eu vejo, né, que isso aqui realmente foi habilitado? Então vamos voltar aqui no meu Workspace. Se você não fechou a janela do Workspace por algum motivo, você pode voltar aqui na Azure, clicar em Databricks, clica no seu Workspace. E aí você pode clicar em Launch Workspace, ele abre. Você pode salvar essa URL do Workspace aqui, ó. Aí você entra direto no Workspace, nem precisa ir lá pelo portal da Azure também, tá? Muito bom. Então, como é que eu, onde está o Unity, né? Onde eu enxergo o Unity? Você pode vir aqui nesse menu da esquerda, clicar em SQL e clicar aqui no menu da esquerda também em Dados. O nosso Unity está habilitado. Como que eu vejo isso? Basicamente, você aqui, ó, você já está vendo os catálogos. Geralmente, quando você não tem o Unity habilitado, você só vê os esquemas e dentro de esquemas você vê tabelas, certo? Com o Unity habilitado, você tem os três níveis, né? Agora você tem três níveis. Você tem o nível do catálogo, né? Então aqui a gente tem o nível do catálogo e o nível do database, ou esquema, e as tabelas. Essas tabelas que já apareceram aqui, pessoal, todo o catálogo que é criado no Unity, por padrão, ele cria esse information schema, que são informações ali daquele catálogo, né? Quais são as tabelas que existem, as colunas que existem, as views que existem, e você pode fazer, são tabelas de sistema, digamos assim. Por isso que ele já vem essas tabelas. Se a gente clicar aqui em Default, ó, você vê que não tem dado nenhum aqui dentro. E você poderia criar novos catálogos aqui em Create Catalog, né? Poderia criar um novo catálogo também, se eu quisesse, mas isso vai ser escopo de um próximo vídeo. A proposta aqui era mais mostrar para vocês como vocês poderiam criar um MetaStore na Azure e como você vincula esse MetaStore a um ambiente Databricks, no caso a gente vinculou a esse nosso Workspace, e como que eu enxergo, né, ali se o Unity já está habilitado ou não. Então, a partir do momento que você clica aqui em dados e você tem essa estrutura de três níveis, né? Você tem aqui o nível do catálogo, o nível do esquema e o nível da tabela, né? Obviamente você tem que registrar as tabelas. Você vai ter essas tabelas de sistemas aqui já, que elas vêm padrão. Significa que você está com o Unity Catalog habilitado, e eu vou gravar outros vídeos mostrando, explorando todas as principais funcionalidades do Unity Catalog, mas a proposta desse vídeo era mais mostrar como habilitar.
criar uma App Store e habilitar o Unity Catalog para o seu workspace. Muito obrigado.